Pessoal, boa noite. Agora a gente vai começar a live da Clínica Fenquer com a presença da doutora Márcia Cuminali, pediatra. Nós estamos começando agora. Essa live vai ser muito especial. Vou esperar a doutora Márcia já entrou, para a gente poder fazer o convite. A gente já se apresenta junto. Então, como eu estava falando para vocês, enquanto vamos fazendo a conexão com a doutora Márcia. Pronto, boa noite. Flávia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Um baita, assim, um super prazer estar aqui e ser convidada por você para esse momento. Eu tô super feliz também de ter dado certo. Eu vou contar um pouquinho do histórico da nossa live, como é que a gente chegou nesse ponto. Mas estou feliz da vida também. Eu sei que teve uma repercussão boa, foi bem divulgado e tudo. A gente espera que a gente tenha bastante gente nos assistindo hoje. Porque eu acho que é assim, a primeira história que a gente gosta de contar, na verdade, é a afinidade dos profissionais. E eu e a Márcia temos várias pacientes em comum, que eu espero até que nos prestigiem hoje à noite. E a gente foi criando um carinho mútuo uma pela outra através dos relatos das pacientes, que contavam umas histórias muito parecidas, de jeitos de lidar. Então, eu acho que a gente tem uma afinidade muito grande e por isso eu sempre tive um desejo muito grande que a gente tivesse essa oportunidade. E eu pensei nessa época justamente porque eu pensei como um presente até de Dia das Mães, mesmo que um pouquinho atrasado ainda, que a gente pudesse dar para elas essa possibilidade de conversar um pouquinho. A obstetra falando do finalzinho da gravidez e entregando o bebê com tudo e com toda a energia positiva aí nas mãos da pediatra. Então, para quem estava chegando agora, eu vou te apresentar, tá bom, Márcia? A doutora Márcia Cuminali é pediatra com ênfase em puericultura aqui em São Paulo, com uma prática de mais de 32 anos de consultório. Por isso que essa prática, gente, quando a gente fala disso, não é só do tempo, é de toda a bagagem que vem com tudo isso. E o sonho de consumo das pessoas é um pediatra que saiba te ouvir. Eu sei que ela faz isso super bem, inclusive porque as pacientes são extremamente fiéis. Todo mundo que não tinha pediatra e que eu emendei para você, realmente assim te idolatra e fala que vira a médica da família inteira. Então é muito gostoso. É muito gostoso a gente ter essa oportunidade. Ainda bem que você só contou os resultados positivos, né? Não, mas eles são muito mais importantes. Mas eu acho que o legal disso que você fala, eu acho que a afinidade que envolve tanta coisa, que é o que a gente quer conversar hoje, né? O que é afinidade, né? Ela é construída por percepções, por tudo, mas a afinidade do médico, ele passa, a base da nossa afinidade é muito técnica, é muito científica, né? Exato. Então, assim, eu falo muito para as pacientes no consultório o quanto é importante elas me trazerem o relato do obstetra, né? Como é que está essa gestação? Porque esse bebê, quando a Flávia, né, quando você diz vou te passar um bebê e uma gestação redonda, o mais redonda possível, né? É muito importante a gente se apropriar desse bebê. E a maneira que o pediatra vai se apropriar é tendo essa relação muito estreita com o obstetra, independente desta outra afinidade que surge, porque, claro, duas mulheres que olham para a medicina do jeito que a gente tenta olhar, a gente se aproxima até por essa outra afinidade, né? Mas o olhar técnico. Então, acho que a primeira coisa que eu queria poder passar aqui é isso, independente de quem é o pediatra, independente de quem é o obstetra, porque eu imagino que algumas pessoas que vão nos ouvir não têm vínculo nem comigo, nem com você, né? Eu acho que é importante isso, né? Elas saberem que existe essa linha de continuidade, as famílias têm que saber que essa linha que existe, não pode existir um hiato entre o acompanhamento do obstetra e o acompanhamento do pediatra. Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso, porque a gente cria o vínculo com a família, o que você estava falando. No pré-natal, quantas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer, além do marido, os outros membros da família? A gente vai fazendo e vai sentindo quem é essa família e em que núcleo que essa criança vai chegar. E, de repente, a gente precisa ter certeza de que essa família que você já está cuidando com tanto carinho vai receber o mesmo carinho do outro lado.
Então, para a gente acaba sendo super gratificante. Então, foi por isso, pessoal, para fazer essa introdução, esse aquecimento, que a gente resolveu fazer juntas. A gente acabava trocando muitas figurinhas de pacientes que vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Falei, gente, uma hora a gente tem que sentar para conversar, para ter essa oportunidade com outras pessoas assistindo. Bem, Márcia, então a primeira coisa que eu pensei, na verdade, que as pessoas me perguntam, eu tenho um olhar da obstetra, mas eu queria também te ouvir, então acho que a gente pode fazer até um jogralzinho a respeito. Me falam assim, doutora, como que escolhe o pediatra? A primeira coisa que eu falo para elas, que eu retruco, é assim, falei, bom, como é que você me escolheu como obstetra? Ou como é que você escolheu o seu obstetra? E assim por diante. E é justamente com base em tudo isso. Eu acho que a gente tem linhas na medicina hoje em dia, existem linhas muito claras de tipos de condutas que se assemelham com o que a pessoa está buscando. Então, na obstetrícia, por exemplo, a gente tem aquelas pessoas que procuram uma linha mais próxima de um parto mais natural possível. Tem outros profissionais que vão para uma outra linha, que é mais intervencionista possível. A gente tenta encontrar uma linha de um equilíbrio, mas isso é importante, porque eu acho muito legal quando a pessoa já tem um médico, não dá aquele desespero, puxa, bom, agora estou grávida, e aí, onde é que eu vou? Isso dá um pouco de desespero. E o próximo cenário parecido vai ser justamente, que eu também nunca recomendo para as pacientes, que é estar com o bebê no colo, recebeu alta maternidade e agora eu levo aonde? Então, a importância de você já ter esse pediatra antes para você ter essa segurança depois. Olha, eu já sei aonde que eu vou levar, e inclusive na minha concepção, e eu sei que provavelmente também é a sua, de já ter conhecido o profissional antes. Então, no olhar de vocês pediatras, qual que é a importância desse contato com o pediatra ainda durante o pré-natal? Assim, posso dizer que é vital, assim, se você procura esse profissional antes, todas as nossas experiências, elas vão progredindo, né? Então, a primeira vez que você anda talvez titubeando para depois andar melhor. A formação da família, óbvio que ela começa lá atrás, com um pai e uma mãe nascendo, né? Esse amadurecimento e essa vivência que faz essa formação da família. Agora, tudo que vocês puderem fazer para fazer um solo acolhedor para essa família, e quando eu falo acolhedor, eu não estou falando somente de afetividade, mas sim afetividade, de conhecimento científico e tal. Eu sou super a favor, quer dizer, acho que todos somos a favor do conhecimento, mas eu acredito que é o conhecimento que diminui a nossa ansiedade, é o conhecimento que nos protege do medo excessivo, é o conhecimento que faz a gente conseguir se mover, né? Acho que a coragem, ela é financiada pelo conhecimento. Então, como é que eu faço? Como chega um bebê, né? Então, eu imagino, os pacientes da Flávia, apaixonados pela Flávia. A Flávia, você vai até um certo ponto, né? Depois você fala, agora o bebê vai. Então, esse espaço que se cria entre a despedida do obstetra, porque eu não sei se todo mundo já pensou, quem está ouvindo a gente, quem já teve filho, e eu imagino quem ainda não teve, que está no caminho, você faz um vínculo com o obstetra no último mês, né, Flávia? Você às vezes toda semana. Né? Então, assim, você vira... 2, 3 vezes por semana. Diriam meus adolescentes que você vira BFF delas, né? Então, você tem essa conexão tão grande. E de um dia para o outro, o seu obstetra, depois do parto, diminui essa presença. Então, não é aconselhável o pediatra aparecer depois disso. Então, o bebê nasce. Eu, particularmente, gosto que a primeira consulta seja no limite da primeira semana de vida. Para a gente poder trocar essas informações, para a família se sentir mais segura. Então, você sai da maternidade com 48, 72, 24 agora, depois a gente podia conversar sobre isso também, Sim. E você, nesse momento, vai procurar um pediatra? Não. Então, a consulta se chama consulta pré-natal pediátrica. Isso existe esse conceito há muitos anos, muitos e muitos anos, infelizmente, talvez não tão praticado como a gente gostaria. Então, assim, a minha recomendação é que toda família, todo casal, procure um pediatra no último trimestre da gestação.
Por Sim. que último trimestre? Porque esse bebê é muito mais palpável para a gente, conforme as necessidades dele e da própria família. E aí, se você me permite, Flávia, como eu vou procurar quem, né? Exato. Quem eu procuro? Então, eu não tenho dúvida. As pessoas que são referências para a família. O obstetra, né? Você faz esse vínculo, então existe a indicação do obstetra. Eu recebo algumas pacientes que eu gosto porque algumas famílias me dizem assim, vim te procurar porque fulano é seu paciente e eu gosto muito do jeito que eles cuidam dos filhos, né? Olha, legal. Então, isso é uma outra indicação. Você está né, atento a tudo que está ao seu redor. Então, acho que é isso. É obstetra, é o médico da família. Muitas vezes o pediatra já foi pediatra de alguém da própria família. Então, acho que o mais importante é este nome vir e te soar bem num primeiro momento. E, na verdade, você não precisa ter uma escolha, né? Num primeiro momento, você pode fazer contato com 2 profissionais e ficar livre no sentido, assim, de se aproximar, de entender se aquela linha, se aquele olhar do pediatra é o que você precisa. Exato, porque na verdade a gente tem que entender que quando você falou que o bebê se torna mais palpável no terceiro trimestre, eu sempre coloco para os pacientes isso. É a mesma coisa da gente começar a querer discutir parto na primeira consulta do pré-natal. Calma, tudo tem seu tempo, né? Então, primeiro vamos ter certeza que aquela gravidez está indo bem, que a pessoa já passou por aquele primeiro trimestre que é mais turbulento, que nem sempre ela se sentindo tão bem assim, não consegue ficar imaginando como é que vai ser o parto. Mas vai ter um momento onde, depois que eu falo para ela, eu brinco no meio da gravidez, bom, agora já viramos o cabo da boa esperança, agora vai ter um parto, ele vai chegar. Então, a partir dali, a gente pode começar a falar de parto. Então, eu realmente acho que o começo do terceiro trimestre, a gente está falando, para quem não sabe muito bem dividir ainda em trimestres, estamos falando de 28, 30 semanas para frente, ou seja, o casal ainda tem ali mais ou menos uns 2 meses, 3 meses para pensar. E o que vai pensar? Primeiro que você falou, pensar em quem vai procurar. E aí ter tempo de procurar e avaliar se gostou ou não gostou. Né? Então, aí, às vezes, a gente tem uma empatia inicial e já tem certeza. Então, muitas das vezes, não, eu já fui, já adorei, é lá mesmo que eu vou ficar. E outras vezes, a pessoa tem o direito de falar, nossa, mas eu imaginei que fosse uma coisa completamente diferente. Porque eu estou entrando num mundo novo, né? É um mundo que não existe para mim até agora, principalmente se for o primeiro bebê da família, né? Então, eu imaginei que fosse tudo muito mais simples, ou eu imaginei que fosse tudo muito mais complexo. E aí eu ouço os relatos do outro lado. Nossa, me pareceu uma pessoa ou muito preocupada ou pouco preocupada. Então, as dicas que eu dou, depois eu até vou te falar, porque a gente pode ir conversando se vocês acham que são as melhores mesmo, que eu gostaria de ouvir o bate-papo aí do pessoal também mandando as dúvidas. Mas, normalmente, o que me perguntam é assim, doutora, mas e o que eu vou perguntar para o pediatra se eu for lá grávida? Elas não veem muito sentido nisso, aí, né? Mas, Então, Flávia, acho que tem uma coisa... Desculpa, mas acho que tem uma coisa importante aí. Existem alguns pediatras que, nesse encontro, eles se apresentam, tipo uma relação social. Né? Eu sou Márcia Cominali, pediatra há tantos anos. Vamos tomar um café juntos, né? sim. E existe o pediatra que propõe uma consulta pré-natal pediátrica. Né? Sim. Então, isso é interessante até as famílias saberem, na hora de agendar com o pediatra, até elas podem solicitar. Eu gostaria de uma consulta pré-natal, e aí a abordagem é uma abordagem mais profunda, onde o pediatra ele traz o olhar da pediatria, assim, na sala de parto, os cuidados nos primeiros dias, ele antecipa essa fase, ou como a família pode falar, não, eu gostaria de conhecê-lo. Então, aí é uma relação mais rápida, mas de olhar, né? Hoje, depois a gente discute a máscara, né? Porque aí nosso olhar vai estar comprometido. Mas eu acho que é até porque aí entra isso que você está falando. Eu acho que quando você tem a possibilidade desse olhar mais detalhado, algumas famílias... Aí já começa uma escolha, né? Porque tem famílias que gostam desse olhar mais detalhado e outra só quer conhecer mesmo a pessoa. Exato. E aí, então, a gente conseguindo avançar um pouquinho no bate-papo, Marcia, a gente já tinha até feito uma listinha de coisas que estavam chegando nas nossas dúvidas, né? Então, tentando colocar e contemporizar agora para essa situação maluca do que nós estamos vivendo.
Na pediatria geral, depois a gente até vai falar um pouquinho do momento maternidade especificamente. Uma dúvida que me apareceu esses dias. Uma paciente foi no consultório e a gente está fazendo os atendimentos, tudo. Ela, criança mais velha dela não tinha como ficar em casa, porque não tem escola. Tinha 3 anos o menino. E aí, tá todo mundo de máscara. Daí ela virou para mim e falou assim, doutora, a partir de quantos anos ele tem que usar máscara? Porque é pior, quanto mais eu ponho, mais ele tira, mais arranca. O que vocês estão fazendo com isso? Qual que é a orientação da pediatria hoje em dia? Não, que a gente tem que usar máscara até assim, a partir do momento que a criança tem um domínio e uma consciência do que é a máscara e por que você usa. A gente não tem muito tempo para ficar aprofundando muito no assunto, mas assim, existe uma preocupação muito grande, eu tenho uma preocupação muito grande como a pandemia chega para a criança, né? Eu não posso amedrontar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é lembrar que eu, mãe ou pai, a criança tem que entender que ela está sendo protegida pelo pai e pela mãe. E esse pai, essa mãe dizer, a partir de hoje é importante que a gente saia de máscara. Se você me fala com que idade que eu já vi no consultório as crianças chegarem de máscara e se comportarem, eu cada vez estou mais surpresa. Eu tenho um paciente de 2 anos e meio que chegou de máscara, ficou de máscara e depois de um tempo de consulta pediu, posso tirar um pouquinho? Então, eu sempre penso uma relação muito clara para mim de construção do universo da criança. A criança, ela imita os pais. A criança fala por observação. Ela vê o pai e a mãe falando, ela vai falar. A criança, quem estiver nos ouvindo e tem crianças perto de 1 ano de idade, sabe que é uma fase maravilhosa onde eles pegam os nossos trejeitos, ele pega o telefone igual, ele pega a bolsa do mesmo jeito e tal. Então, peraí, se a criança faz isso, ela também vai entender esse contexto da máscara. Eu não estou dizendo que é um exercício fácil. Com algumas crianças um pouco mais fácil, com outras não. Mas a partir do momento que a criança entende e você consegue propor a ela que ela não pode ficar manipulando aquela máscara, vale a pena, principalmente nessas situações de mais exposição. Então, a criança vai entrar no elevador, vai estar num ambiente onde está circulando mais pessoas, ela tem que se usar. E os bebês, eu sempre oriento a se colocar no bebê conforto, aquele suor, aquela fralda bem grande, toalha-fralda e tal, para dar isolar, né? Para isolar. Não, maravilha. Essa era uma dúvida quase que minha, porque nem eu sabia o que responder. Eu fiquei vendo o menininho e põe e tira. Falei, gente, acho que tá quase melhor nem pôr, porque ficar encostando e tudo. Eu acho que naqueles... Não é? Acho que às vezes a gente tem dúvidas práticas de mães do momento. Bem, então eu vou te perguntar algumas coisinhas, Márcia, que a gente já tinha até meio que superado. Então vamos lá. Tá. Para falar um pouquinho então da maternidade. A gente teve várias mudanças nesse momento, mas eu acho que primeiro precisa contextualizar para quem estiver assistindo a gente, marinheiras de primeira viagem que estão querendo saber tudo, na verdade, né? Não só no momento da pandemia. Então, o que de fato acontece na sala de parto de significativo, então na neonatologia ali de sala de parto, quando a gente clampeia o cordão umbilical e entrega o bebê nas mãos de vocês? O que está acontecendo ali? Que a paciente está com a gente, o marido está meio que não sabe se vai lá acompanhar ou fica, e aí vem aquela dúvida. O que vai acontecer dali para frente, né? Assim, a maior parte das maternidades, né, e dos serviços que são responsáveis pelas maternidades, depois de muita luta, né, tá todo mundo por uma linha assim, quanto maior o tempo este bebê ficar com a mãe, é melhor, né? Claro. Então, claro que o pediatra, isso não sei se todos sabem, mas é lei no Brasil, toda sala de parto tem um pediatra no momento do nascimento. Então, esse pediatra, ele está observando esse bebê. Então, essa observação, ela parece só olhar, mas não é, né? Um pediatra, nesse primeiro momento, quando vê o nenê saindo da barriga da mãe, ou por um parto cesáreo, ou por um parto vaginal, ele já vai estar observando a respiração dessa criança, se ela está rosada, se ela está menos rosada ou mais rosada, se ela está... a gente chama de tônus de musculatura, essa musculatura está forte e tal. Então, com isso, esse pediatra vai dar uma nota ao nascimento, que é meio que universal, todo mundo brinca, eu fico brava quando todo mundo fala que é o primeiro vestibular da vida, e se chama Apgar,
e eu digo que não é o primeiro vestibular, na verdade, é uma maneira do pediatra saber qual é o próximo passo dele. Então, existe esta nota, que é dada no primeiro e no quinto minuto de vida. Então, com essa segurança, um pediatra na sala, essa avaliação, onde o pediatra vai examinando a criança e, dependendo do serviço do obstetra e do pediatra na sala, deixar essa criança o mais tempo possível com essa mãe, com muita segurança. Então, a primeira ideia que a gente tem hoje é promover esse contato mãe e filho, pai, mãe e filho, porque o pai está sempre na sala, e a gente aprova isso e tal, né, quando possível. Se não possível, o pai, um acompanhante, né, por algum motivo, a não existência, e aí várias histórias, mas sempre é permitido para a mulher ela estar com um acompanhante. E então essa relação afetiva, esse contato é muito importante. A partir do o olhar técnico para tudo isso é dar esta nota de Apgar que eu contei para vocês, pesar a criança, medir a criança, e a gente tem algumas coisas que a gente chama, eu tenho medo do nome protocolo, porque parece que protocolo está deixando todo mundo igual, né? Mas esses protocolos são estudos que mostram que algumas atitudes traz segurança para o bebê. Então, dentro desses critérios de segurança, a gente tem todo bebê quando nasce toma uma vitamina K para evitar um certo tipo de hemorragia que pode acontecer com os bebês. Todo bebê recém-nascido pinga um colírio nos olhos, que se chama, a técnica se chama CREDE, e claro que tudo isso tem que ser discutido. Anteriormente pode ser discutido com o obstetra, o obstetra pode discutir com o hospital, pode discutir com o pediatra na hora. Gente, assim, é um olhar para vocês. O bebê, quando está, logo depois que sai da barriga da mãe, ele está sendo acolhido e tudo isso está sendo providenciado para dar toda uma sustentação de saúde. Então, a vitamina K, o colírio que a gente conversou, este olhar do pediatra, que nessa hora, enquanto eu estou falando tudo isso, ele já examinou a criança. Então, sim, olhando desde a cabeça até os pés, então lembrando, crianças que nascem de parto normal, normalmente nascem com a cabeça muito alongada, isso é normal. Bebês nascem com os olhos bem inchados, porque tem bastante tecido, então tem mais retenção de líquido. O pediatra vai ver o palato do bebê, o pediatra vai ver as narinas, vai ver coração, vai ver pulmão e tal. E com isso, a gente fecha esses primeiros minutos de vida, então que começaram, né, com o clampeamento do cordão feito pelo obstetra e esse acompanhamento nessa dinâmica com o pediatra. Para os pais, o que parece nesse momento talvez seja uma visão um pouco mais rápida, até parece não tão detalhada dessa avaliação do bebê, mas é uma visão muito segura feita pelo neonatologista, que é o pediatra responsável pela sala de parto. E a nossa proposta sempre, como pediatra, é deixar o bebê o maior tempo possível com a mãe. Quando, claro, estiver tudo caminhando bem. Perfeito. E aí tem uma pergunta da Sula, que é uma paciente bem querida, que perguntou: você pode levar um pediatra de confiança para a sala de parto? Isso, na verdade, assim, do ponto de vista dos obstetras, eu sei que a família tem todo o direito de escolher um pediatra que esteja habituado com a neonatologia, porque também existem pediatras que não fazem sala de parto, né? Sim. Mas aquele pediatra que fizer sala de parto e estiver habituado, pode sim ser levado e escolhido pela família. E, normalmente, aí vai ser com esse pediatra que vão ser combinados esses protocolos, entre aspas, a serem seguidos ali com o bebê. Então, isso é possível, sim, a lei permite e grande parte das maternidades também permitem. Eu posso dar uma sugestão, Flávia? Claro, total. O espaço é teu. Eu sempre penso assim, eu como pediatra adoraria estar em todas as salas de parto de quem quer que eu vá. Mas a primeira coisa que eu falo para as famílias a equipe do obstetra tem que se sentir confortável com a presença desse pediatra. E quando eu falo confortável, não é uma questão de gostar da pessoa ou não. Sim, com esses critérios técnicos que você falou, né? Então, assim, quando a equipe... eu digo sempre que quem é o diretor da cena é a obstetrícia. A obstetrícia é
quem tem que fazer a direção de arte, vamos dizer assim. Para essa cena, para esse momento sair o mais redondo possível, tá? A lei protege, a pessoa sendo credenciada ao hospital, ela pode, mas eu não queria eu sempre queria que os pais, que as famílias respeitassem o olhar do obstetra, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Sem dúvida, porque isso é importante. Na verdade, é ter esse tipo de alinhamento das condutas, né? Eu já vi algumas situações que eu acho que são importantes. Dei sorte que, na verdade, quando a gente está no começo da carreira, as pacientes ainda normalmente não são as nossas. A gente acompanha outros profissionais. E eu já vi momentos em que esse alinhamento não era perfeito e a gente percebe que gera não só um mal-estar, mas principalmente uma falta de segurança ali para a criança. Não é o momento ali de ficarem fazendo testes. Eu acho que realmente isso aí já tem que estar sendo muito bem combinado antes. Total. Não é? Isso a base é sempre. A base é sempre. E em relação, Márcia, agora ao momento da pandemia, a gente teve algumas mudanças, mas vocês vivenciaram, na obstetrícia, por exemplo, só para já contextualizar, o que aconteceu? Houve restrição das visitas nas maternidades, as gestantes estão sabendo disso, então realmente assim, agora a maternidade é mãe e acompanhante, que na maioria das vezes, imensa maioria, acaba sendo o pai. Na ausência ou na impossibilidade desse, ela pode escolher um acompanhante que vai ficar com ela durante todo o período de internação. E as visitas, de fato, estão proibidas. A equipe médica continua presente, a equipe de enfermagem, assistência de enfermagem também e tudo mais. Porém, algumas maternidades estavam dificultando um pouco a presença de outros profissionais, como, por exemplo, fotógrafos, decoradores, essas coisas todas que, às vezes, as famílias estavam habituadas a levar para a maternidade. Justamente para tentar conter aí essa situação do coronavírus, que a gente precisa que termine o mais rápido possível, né? Acho que ninguém duvida disso. Mas e para vocês na pediatria? Houve alguma outra mudança, alguma recomendação em relação a diferentes cuidados que esse recém-nascido precise receber nesse momento? Não, na verdade, o que está sendo muito enfatizado o binômio o bebê e mãe, né? Ficam juntos 100% do tempo, praticamente quase, acho que a maioria dos hospitais aqui de São Paulo tem preconizado isso. Então, o bebê não vai mais ao berçário, o bebê fica com a mãe o tempo todo. E a enfermagem vai até o quarto ajudar e fazer os cuidados necessários. Então, e isso é de suma importância. Eu vibro um pouco com isso, porque eu sempre falo nas consultas pré-natal a importância do alojamento conjunto, que é para a gente, nesse momento da chegada do bebê, que a gente tem muitas dúvidas, muita preocupação, muitas incertezas, como é bom o bebê estar do seu lado, porque a enfermagem está lá. Você teve dúvidas, você não conseguiu trocar fralda ou chorou, você tem 24 horas por dia uma enfermagem que pode te ajudar. Então, esse período de internação, eu digo que é um belo test drive para quando a gente chegar em casa, não chegar tão... Então, assim, eu sempre fui muito a favor do alojamento conjunto. Então, eu estou dizendo que a pandemia, óbvio, é extremamente complicado falar tudo o que está acontecendo e as incertezas e as inseguranças que a gente tem, mas como tudo, né, todas as nossas crises, elas sempre são rodeadas de aprendizado. E um deles, eu não vejo com maus olhos, porque mãe e criança devem ficar juntos o maior tempo possível, evitando o contato de outras pessoas. A gente tem algumas particularidades que eu acho que não vale muito a pena entrar agora, porque né, cada uma está num momento de gestação, mas até com relação às mães infectadas, não se proíbe a amamentação, né? Sim. As mães que estão com Covid, elas só vão amamentar de máscara e tal, mas a criança e mãe vão ficar no mesmo ambiente e tal. Também, né, a gente foi informado com relação a essas restrições de outros profissionais e a gente não pode nem discutir, né, Flávia? Assim, não tem porquê. O que a gente tem que fazer hoje é evitar a contaminação. E aí, uma outra coisa que eu, como pediatra, e as próprias instituições têm favorecido é a alta precoce, né? Claro, se tecnicamente este bebê, falando do lado pediátrico, se essa criança tem condições de alta, o mais cedo possível a gente tirar essa família do hospital, porque é uma maneira de evitar uma contaminação. Então, protegê-los. De protegê-los, sim. E aí a maioria das instituições estão oferecendo
um acompanhamento depois em casa, assim, a enfermeira vai para ver o bebê e a mãe e tal. Então, assim, não é nada, a gente não vai para casa com 24 horas sem assistência, né? Claro. Mas a ideia é fazer essa transição. Eu acho que a mudança do lado pediátrico foi a ênfase no alojamento conjunto para proteger a mãe e o bebê e a alta precoce. O que é bastante interessante, na verdade, porque às vezes isso gera uma expectativa no casal, né? Então, falar assim, mas não é obrigatório ficar na maternidade até fazer o teste do pezinho com 48 horas? Então, se a gente puder falar um pouquinho agora, Márcia, daqueles testes todos que são oferecidos, que a gente já pode até incluir, mais ou menos informá-los com que períodos esses testes são feitos, para que eles possam entender que essa alta precoce não inviabiliza fazer os testes, né? Tá, então assim, a gente falou um pouquinho do que acontece dentro da sala de parto, né, dessa avaliação que é feita pelo pediatra, e aí o bebê vai com a mãe para o quarto e esse bebê é avaliado periodicamente. Claro que cada criança tem a sua particularidade, nasceu com qual é o peso que esse bebê nasceu, qual era o histórico da gestação, existia alguma recomendação, alguma alteração nessa gestação. Então, dependendo disso, você tem uma abordagem ou outra. Mas todos os bebês passam por algumas avaliações. E aí eu vou falar assim, que eu não queria esquecer, que todo bebê é feito uma avaliação das pupilas dele, se ele tem o que a gente chama de reflexo vermelho. E esse teste é um teste que é feito a qualquer momento pós-nascimento, então a alta precoce não inviabiliza esse teste. E esse teste é feito para a gente afastar a possibilidade da catarata congênita, né? É feito um outro teste, que é chamado teste do coraçãozinho. Eu não sou muito favorável a inho, tá? Coraçãozinho, linguinha, essas coisas todas. Mas vamos lá, né? Então, o teste do coraçãozinho, na verdade, é avaliado. Acho que todo mundo conhece o oxímetro, que agora está tão em moda, tá na né? moda. Está na moda. É colocado o oxímetro no bebê, no membro superior e no membro inferior. E é avaliado esses dois valores. E isso pode ser um indicativo de algum problema cardíaco ou não. Então, isso também, independe do momento do nascimento, do momento da alta, é feito. Então, falamos do coração, falamos do olho. O teste da língua, na verdade, em que posição essa língua está. Se todo mundo perceber na própria boca, a gente tem um freio que fica embaixo da língua, e alguns bebês nascem com esse freio muito anteriorizado, a gente chama muito na ponta da língua. E este freio na ponta da língua atrapalha o aleitamento materno. Então, quando o pediatra faz esse diagnóstico, ele consegue com isso, ele indica uma intervenção, é cortado esse freio e a criança consegue mamar no seio. Que solta a linguinha, né? Isso. Esse freio, ele freia, né? Ele segura mesmo a língua. E isso pode ser feito a qualquer momento, independe da alta precoce. Avaliação auditiva, isso também é lei, tá? Nos protocolos de todas as maternidades. Essa avaliação auditiva é feita no bebê. Não existe um momento certo de fazer, é feito antes da alta. Normalmente não se faz, espera-se as primeiras 24, ou se faz no limite das 24, porque muitas vezes o bebê pode ter líquido no conduto, isso pode atrapalhar o resultado, mas também pode ser feito, numa alta precoce é feito e não tem interferência. E o único teste que a gente não pode fazer antes de 48 horas é o famoso teste do pezinho, que a gente chama de triagem neonatal. Esse teste, eu preciso de um período que a criança tenha mamado para eu fazer o teste. Então, essas crianças que estão tendo alta precoce, é colhido o teste depois em casa. Então, ninguém vai ficar sem a coleta. Assim, o médico, a enfermagem, todos sabem dessa exigência. Então, esse teste é colhido depois. Só um adendo com relação ao teste do pezinho. A gente tem várias possibilidades. Existe um teste básico, que já é não quero ser redundante, mas ele é ampliado, ele tem bons exames e tal, e você tem pelo menos 3 tipos de teste com os acessórios, com testes imunológicos agora. Quem puder, faz tudo, né? Por quê?
porque, na verdade, esses testes são screenings que eles procuram doenças que dificilmente a gente faria um diagnóstico. A gente só faz o diagnóstico quando a criança já tem a doença. Sim. E isso é muito ruim, porque impossibilita um tratamento. Isso é um tema legal para todo mundo conversar com o obstetra, na escolha, na verdade, do pediatra, mas conversem nessa consulta pré-natal, perguntem, ou mesmo quem não fez consulta pré-natal, conversem com o pediatra do hospital, peça para o pediatra vir conversar e procure quais são as possibilidades de teste, o que implica um e outro. Quando eu falo façam o mais ampliado possível, claro, existem motivações para a gente fazer ou não. Eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas é um teste que é obrigatório por lei, este menor que eu falei para vocês, mas os outros são muito bem-vindos porque completam tudo isso, tá? Então, isso é feito até após 48 horas de vida. Eu não sei se a gente vai entrar no termo intercorrência, Flávia, mas já que a gente está falando de alta precoce, a possibilidade da alta precoce, tem uma intercorrência que não possibilita a alta precoce, que é a famosa icterícia do recém-nascido, aquela pele amarela. Isso dá para eu dar uma aula para vocês, que adoram falar sobre isso, por que aumenta, por que não aumenta. Mas, de verdade, gente, todo bebê vai ter um pouco deste pigmento no sangue. Isso faz parte um pouco da fisiologia do recém-nascido. Mas alguns fazem um nível alto desse amarelo, a pele vai ficando amarela, e o pediatra, como está examinando, ele sabe, está amarelo aqui, precisa fazer teste, não precisa fazer teste, dependendo do nível, existe lá um gráfico que a gente segue, e dependendo do nível, você precisa fazer aquele famoso banho de luz, que a gente chama de fototerapia. Então, assim, se eu tenho uma criança que tem algum indício que vai fazer essa tal de icterícia, a gente não dá alta precoce, espera, não vai dar com 24, espera 48 e talvez tenha que esperar 72. Mas Sim. Nisso que eu falei para vocês, todas as maternidades que estão propondo que a criança saia antes, elas dão uma retaguarda para essa família, se houver a necessidade da icterícia, de fazer o teste, essa criança é submetida a esse teste, tá? Não, perfeito. Aí, Márcia, falando ainda de outras coisas de maternidade, eu estou tentando até ajudar aqui as recomendações. Ó, a Daniela, que também está nos assistindo, também está gestante agora, de segundo bebê, está perguntando qual que é a sua recomendação sobre a história do banho do bebê, que é outra coisa que andou mudando muito. Antes dava banho na hora de parto, depois aí dava banho com 24 horas, depois tem gente que está falando que não é para dar banho até o final do primeiro mês. Nem a gente sabe mais o que falar em relação ao banho. Tá, então acho que é o seguinte... Eu não tenho vergonha de dizer que eu já fiz muita coisa errada na pediatria, tá? Mas eram coisas erradas, e talvez hoje eu estou fazendo de novo, mas sempre com respaldo científico. Sempre você tendo avaliação, tendo estudos sérios, com técnicas sérias e tal. Então, eu faço parte, imagina, né? Faz 32 anos que eu recebo bebês, então fiz muita sala de parto. Nossa, dei banho num monte dentro da sala de parto. E eu falava, o banho tranquiliza o bebê, a criança está dentro da água e tal. Verdade, né? Só que aí os estudos foram mostrando que aquela proteção que nasce com o bebê, que é o vernix, né? Que parece um creme que vai protegendo essa pele. Na verdade, quando o bebê passa pelo canal de parto com tudo isso, existe uma contaminação, e é uma contaminação bem-vinda para esse bebê, que o protege. Então, os estudos têm mostrado que não dar banho nas primeiras 24 horas ajuda esta proteção do bebê, ajuda essa... hoje, acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe da microbiota, o que é esta microbiota intestinal que a gente tanto precisa, tal, né? Que são aquelas bactérias boas que vivem no nosso intestino e tal. Hoje já tem, hoje não, né? Já faz um tempo está provado que muitos bebês que têm cólica do recém-nascido é porque você tem um desequilíbrio nessa microbiota. Então, como é que eu faço para essa tal de microbiota existir? Então, o parto normal protege um pouco mais isso em relação à cesárea. O não dar banho nas primeiras 24 horas vai ajudar também em relação a isso. Então,
A minha conduta hoje é não dar banho nas primeiras 24 horas, tá? Perfeito. E bem embasada, né? Não tinha que ter um porquê. Eu coloco a minha meia-culpa também. Eu também amava o banho na sala de parto. Então, hoje em dia a gente fica assim, ai, puxa, e tem pacientes que estão passando por um dilema, que falam, gente, eu dei o banho no primeiro filho, foi tão legal, agora não pode mais. Mas isso tem um porquê, acho que está super bem explicado do que aconteceu, a ciência avançou e a gente teve outras descobertas da importância do vernix, então, em 24 horas. Mas também acho que depois de 24 horas, os pediatras também já estão mais tranquilos de que tudo bem, né? Ah, com certeza. Banho é bom, né? Banho é bom e banho, quando a gente chega, depois nós vamos chegar em casa com esse bebê, mas o banho, quando a gente chega em casa, ele é das referências que a gente vai ter no dia, né? É muito difícil chegar em casa e você falar, e agora o que eu faço? Né? O que acontece na próxima hora? Então, eu acho, assim, o banho, além do banho, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente fala, vou tomar um banho quente para dormir. Na verdade, aquele banho quente resfria o nosso cérebro, é por isso que a gente fica sonolento. Então, o banho quente ajuda, sim, o bebê a dar uma tranquilizada e ciclar o sono dele melhor. Não, claro, eu sou super a favor de dar banho. Entendo algumas famílias que não, eu acho que tem coisas culturais envolvidas, tem algumas famílias de orientais no consultório que eu aprendi muito, assim, o olhar que eles têm sobre isso. Tem crianças, os orientais, que no período de febre eles não dão banho e eles têm uma explicação para isso. Não é científica, mas é cultural e a gente respeita tal. Claro. A ciência não me provou que eu não posso dar banho depois de 24 horas. Então, perfeito, eu continuo dando banho. E por falar nisso, então vamos falar um pouco da tão ansiosa chegada em casa, né? Como é que a família tem que se preparar para essa chegada em casa? Então, porque assim, até o preparo para o parto, eu falo assim, na verdade, para algumas pacientes, vai virando, tem uma agenda tão interessante que são as consultas do obstetra, já foi fazer visita na maternidade, às vezes já escolheu o pediatra, já está com todo o enxoval, decoração, lembrancinha, na época que isso podia até ser feito com mais ênfase e tudo mais tal. E aí vai chegar tudo bem. Aí, de repente, vai ter aquele boom da maternidade e tal. E aí vai chegar a hora que você, tudo bem, abriu a maçaneta da sua casa. A gente brinca com ela e fala assim, bom, ali é que a verdade se revela, né? E dali para frente é com você mesmo. Como é que faz, Márcia, do ponto do que a gente pode recomendar para essas pessoas, do ponto de vista mais prático, para facilitar essa chegada em casa, que a gente já antecipa, não é fácil para ninguém. Eu tenho 2 filhos, você tem filhos também. A gente, por mais ciência e sabedoria e conhecimento que tenha, a realidade é outra, né? O que vocês falam? O que eu acho que ajuda a todos, primeiro, a gente contextualizar por que isso é difícil, tá? Eu acho que sempre foi difícil você dar o primeiro passo em qualquer coisa que você faça na vida. O primeiro dia da escola, o primeiro emprego, aquela coisa toda. Só que a gente tem que lembrar que a família atual, ela tem um modelo que não protege essa chegada em casa, né? A família, mais ou menos até 50 anos atrás, primeiro que a maioria não chegava em casa, a maioria nascia em casa, né? Então, nascia em casa, quem estava em casa? E que casa era essa? Normalmente era a casa da avó, era a casa da bisavó, na mesma região morava a avó, tia-avó, prima-avó, os primos, os tios. As pessoas eram acolhidas no núcleo familiar. Hoje, você chega em casa, a grande maioria das famílias que eu vejo no consultório, chega pai, mãe e filho, algumas com a ajuda dos avós, mas muito menos. Eu não tenho estatística exata, mas a minha sensação é que menos de 50% tem a ajuda dos avós, muito menos do que 50%. Então, eu queria que eu queria que vocês prestassem atenção nisso e desse uma rememorada, assim, quantos de vocês, homens e mulheres que estão nos ouvindo, assim, quantos de vocês já cuidaram de criança? Quantos de vocês já trocaram fralda? Quantos de vocês já embalaram uma criança? A maioria não, né? Eu tenho uma filha, minha filha tem 27 anos, ela nunca cuidou de uma criança, né? Brincou bastante de boneca, mas ela nunca vivenciou isso. Os primos mais velhos,
e tal. Então, agora, isso não a habilita para ser mãe? De maneira nenhuma, né? Claro que então, não. Né? Eu acho que antes de responder a Flávia, parece que eu estou dando uma volta, mas não, é essa construção. A gente tem uma família mais enxuta, a gente não tem a gente não construiu essa referência. E aí? É verdade que existe instinto materno? Existe. Então, acreditem no instinto, acreditem em você. Primeiro, eu sempre penso, parece uma frase de efeito, mas assim, quem presta um corpo para gerar uma vida, já tem muito poder, gente. É uma coisa, né? Então, primeiro acreditem nisso. E vão se munir de conhecimento, que era foi o começo da nossa conversa hoje. Que conhecimento é esse? Então, o que eu preciso ter em casa? Coisas básicas mesmo, gente. Quem ajuda vocês na escolha de um berço, por favor, acreditem, é um pediatra. Que sabe se a grade tem que ser assim, assado, telinha, sem telinha, não sei o quê. Se põe coisa fofa dentro, se não põe coisa fofa. Se põe travesseiro, se não põe travesseiro. Se tem cobertor, se não tem cobertor. Se pode ar-condicionado, o que pode, o que não pode. Então, procura respaldo científico. A gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem informações super interessantes. Tem tem bons livros circulando. O Einstein tem um livro muito legal do primeiro ano de vida. Então, tem literatura mesmo para a gente. Cuidado com os fakes. Os fakes também existem na escolha do berço, o que é bonito, o que é feio. Então, se informem, né? Desde a escolha das coisas básicas, berço, tipo de fralda, o que eu preciso? Existe uma necessidade básica? Precisa ter remédio em casa ou não precisa ter remédio? Então, assim, tenham isso. Então, o básico no sentido assim, o alicerce dessa chegada. Então, o quarto é confortável, você sabe se pode ligar o ar ou não, você sabe disso. Então, isso você já se preparou. E aí, quando o bebê chega em casa, gente, se o pediatra deu alta, é porque ele tá bom, né? Então, se o pediatra mandou embora para casa, é que ele não tem nenhum problema. Confie. Então, lembra de uma outra coisa que eu acho muito importante. O choro de um bebê, ele nos angustia. E eu acho que a natureza fez isso de propósito, para a gente ficar em alerta e querer resolver o choro. Mas lembre de uma coisa, o choro é a única maneira que o bebê tem para se comunicar. Então, ele vai chorar. Talvez ele está chorando, inclusive de felicidade, inclusive dizendo para vocês que gostoso eu cheguei na minha casa. E eu acredito nisso. Então, não se amedrontem com o choro dele. Construam esse ambiente com segurança, com conhecimento, e entendam que o choro é só uma manifestação. A Flávia você me pediu, Flávia, dicas práticas, né? E eu tô falando aqui. Não, mas tá ótimo, o pessoal tá aproveitando. Dicas práticas, o seguinte. Criança, se o pediatra deu alta, ela vai chorar por 5 motivos. Ou porque ela tem fome, ou porque ela tem frio ou calor, ou porque ela tá com a fralda suja, ou porque ela tem gases, eu não falei cólica, eu falei gases, ou porque ela precisa de aconchego. Acreditem nisso, testem cada coisa, é uma aula para cada item, tá, gente? Como explicar fome, como explicar frio ou calor, fralda suja, gases, aconchego. Façam um de cada vez. Chegou aqui, não deu certo, faz tudo de novo. A hora que a criança parar de chorar, entendam o que aconteceu. Eu fui até aqui, dei aconchego, não resolvi, voltei para a fome. Dei de mamar de novo. Na hora que eu dei de mamar, a criança parou. Só que parou com 30 segundos de seio. Era fome? Não, era aconchego. Só que vocês vão ter que vivenciar tudo isso para a gente poder testar. Então, resumo. Bebê chora, a vida é linda, eles crescem e eles nos amam. Eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Então, testem, se permitam, mas acreditem no potencial de vocês. Isso eu acho que é o mais importante, Flávia, porque eu fico um pouco chateada, porque você sabe que tem esses movimentos de falar, e o filho, como o filho dá trabalho, a maternidade não é linda, o filho é um horror. Eu amo meu filho, mas é um horror.
eu fico muito chateada porque eu acho o seguinte, até planta precisa ser regada. Alguém conhece uma planta que não precisa ser regada? Se planta precisa ser regada, ser humano, então, gente, nem te falo. Então, o que eu acho, Flávia, assim, é trabalhoso, mas a gente topou esse desafio, né? Sem dúvida. Quando a gente decide a gestação, a gente topa esse desafio. Então, cerquem de conhecimento, de um pediatra que seja disponível, um obstetra que seja acolhedor. O obstetra, normalmente, né? Você, Flávia, é obstetra da paciente que você é ginecologista. Sim, Então, sim, esse sim. gancho está aí, né? Porque a gente também não pode esquecer todas as mudanças químicas que acontecem com essa mãe depois e tal, né? Então, se cerque desses profissionais, peça ajuda, liga, fala, e se aproprie do que é seu. Falando dessa história das famílias, os funcionários hoje, né, a babá, as técnicas de enfermagem, que são chamadas de enfermeiras, por favor, não usem o termo enfermeira, porque elas são técnicas em enfermagem, não são enfermeiras, né? Essas pessoas nos ajudam muito, estão dentro de casa, se disponibilizam e tal. Mas lembra, quem dita a regra do jogo são vocês, tá? Então, maravilha. Flávia, só para terminar esse assunto, senão eu não paro de falar. Existia um pediatra inglês que eu, assim, super apaixonada, porque é uma pessoa seríssima e que foi fazer psicanálise para completar a sua formação, e super conhecido, é o Winnicott, e ele tem uma frase que assim, é o meu hashtag, a mãe suficientemente boa. E é isso que a gente né? Com o que a gente tem para dar para o nosso filho é o que é suficientemente bom para ele. Né? Não existe a perfeição, nem o filho perfeito, nem a família perfeita. Mas a gente... Ai, que coisa linda de ouvir. Acho que vai ser um presente para todo mundo que estiver escutando isso. Porque exatamente, mãe que não tem culpa. A gente nunca acha que está sendo 100%. Está sempre alguma coisa faltando, que você tem certeza que você não fez adequadamente ou perfeitamente. Mas esse hashtag eu adorei, vou adotar também. Márcia, uma dúvida que chegou. Em relação aos pets, qual que é a orientação da pediatria? Porque você estava falando que a família atual é aquela que tem o pai, a mãe, normalmente... Talvez mas tem muitas que têm os animais de estimação em casa. E o que se faz em relação a isso? Quais as condutas que a pediatria moderna recomenda? Né? Pode aproximar, não pode? Prepara antes, não prepara? O que acontece? Tá, então eu acho que depende muito de quem é esse pet na vida dessa família. Eu vou só citar um caso, porque eu acho que ilustra muito isso. Uma vez numa consulta pré-natal, teve a consulta, no final da consulta os pais, esquecemos de te falar, nós temos gato. Eu falei, né? Falei, não posso jogar o gato fora, né? Falei, então tá, vamos lidar com o gato. Aí eles falaram assim, são 8 gatos. Nossa Senhora! Tem gente que tem coragem, né? Até eu tive que aprender como lidar com 8 gatos. Então, assim, gente, né, Flávia, esses pets entraram na vida dessas pessoas e são afetivamente ligados a essas pessoas. Então, são da família, não né? se discute. São da família. Então, esses pets vão ser encarados como da família. A gente precisa lembrar uma coisa. Cachorro, principalmente cachorro, eu não posso falar muito de gato porque eu não os conheço, mas cachorro que eu conheço, eles são muito higiênicos. Então, o que eles fazem? Eles vivem lambendo tudo, o seu genital, a sua pata, eles roçam o seu ânus no tapete, porque eles querem se manter limpos. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, qual é o tamanho do pet? Ele sai de casa, ele não sai de casa? Se ele sai de casa, como é que ele volta? Ele anda no mesmo tapete que a criança engatinha? Ele não anda? Então, se eu estou falando do início do processo, quem é esse pet? Solta pelo ou não solta pelo? Então, se solta pelo, vai entrar no quarto, quantidade de pelo. Pelo normalmente tem ácaro pendurado junto. Então, entra no quarto ou não entra no quarto? O que eu prefiro? Trazer um certo tipo de intimidade entre o bebê e o pet, muito mais pelo pet do que pelo bebê, porque nesta fase, claro que o bebê sente, ele percebe algum movimento, mas ele vai se encantar por ele com os 4 meses de vida. O que eu não quero é separar os dois ao ponto do pet se sentir excluído da família, né? Então, o pet precisa fazer parte dessa família. Lembrem, a boca do pet tem
todas as bactérias que vocês puderem imaginar, que para ele tá tudo bem, mas para a criança não. Então, não se lambe, cachorro não lambe, cachorro nem gato vai lamber criança, não vai lamber uma extremidade que a criança possa entrar em contato com ela. Então, a gente precisa ter um convívio, com certo convívio, o pet, assim, podendo sentir o cheiro, podendo estar junto, mas sabendo o lugar dele naquele momento. E a criança vai ser integrada com ele quando ela tiver mais movimento. Assim, integrada no sentido de, vou brincar, vou passar a mão, vou sentar em cima, tal. Ela tem que ter capacidade para fazer isso. Então, não é no primeiro semestre de vida, tá? Tem um adendo que, assim, está provado hoje que crianças que nascem com cachorros em casa, animais em geral, elas são menos alérgicas, tá? Então, que legal. Então, até bom isso... saber. E mudando um pouquinho de pet, mas ainda dentro da composição familiar, uma paciente sua tinha mandado uma dúvida antecipada, que foi a Ana Paula, em respeito a como preparar o filho mais velho para a chegada do irmãozinho, né? O que a gente pode orientar para as famílias que estão tendo a segunda viagem? Tá. Assim, o mais importante, gente, essa criança, né, o filho mais velho, ele tem que se sentir parte do processo. E por uma angústia da gente, muitas vezes a gente erra, né? Então, dá o presente. Seu irmão trouxe um presente para você. Não é o presente que vai fazer o irmão mais velho se sentir parte da família. Então, põe esse irmão, claro que vai depender um pouco da idade, se tem 1 ano de diferença, o olhar tem que ser específico. Mas as crianças que têm já mais consciência, já verbalizam mais sobre isso. Então, faça a criança ajudar a arrumar o quarto do irmão, faça a criança entender um pouco desse processo. Mostre sempre as fotos de quando a mãe está grávida deste primeiro filho. Então, quem está na minha barriga? Até depois de 2 anos e meio já dá para fazer isso. Eu gosto muito de trabalhar com a árvore genealógica, independente de chegar irmão ou não. Eu sempre digo que a criança tem que conhecer a própria história, antes de qualquer outra história. Então, pegar essa árvore e falar, olha, aí mostra a foto, você é na minha barriga. A mamãe veio da barriga da fulana, a vovó veio da barriga da bisa e o papai também e tal. Então, você vai trazendo referências e essa criança começa a palpar, porque se eu começo a explicar para essa criança com que idade que eu falo que está chegando o irmão. Então, se nós, quando estamos grávidos, quando a gente fala, tem um bebê dentro de mim, mas a gente só vai realizar melhor esse bebê quando ele der o primeiro chute, como é que eu vou pedir para uma criança entender o que é o bebê dentro dela? Claro que eu vou falar. Sim. Mas eu sou favorável a se falar depois de 12 semanas, depois que você manda fazer o primeiro morfológico, tá? Sim. Então, eu acho que fica mais fácil até para a gente não ter surpresas e tal. Claro. Então, fale, conta de uma maneira que a criança possa entender. Então, usa a gestação deste primeiro filho como uma referência para contar. E depois vai ficar muito mais fácil para a criança quando a barriga começar a crescer. Aí ele vai entender, aí tem um bebê, aí não sei o quê. Lembra, crianças até 4 anos de idade, mais ou menos, elas são muito... Apesar que elas têm muita fantasia, elas misturam fantasia com a realidade. Se você fala, o bebê pode chegar, essa criança até 4 anos, ela acha que o bebê vai bater na porta e abrir a porta e vai chegar, tá? Sim, então, fale muito no concreto. A mamãe vai para o hospital para tirar o bebê da barriga. Então, a criança sabe que só o dia que a mãe falar que vai no hospital é o dia que o neném vai nascer. Então, isso vai dando segurança também para... Isso, aí vira um horror. Então, assim, trazer as referências. Desculpa te cortar, mas é legal. Daqui a 1 minutinho e pouco vai terminar a live, porque o Instagram corta e a gente vai ter assunto para uma noite inteira. Mas só para contextualizar, eu tenho inúmeras pacientes que contam que o filho mais velho fica muito ansioso quando a mãe vai no obstetra e fala assim, é hoje que vai tirar o nenê? É hoje que vai tirar o nenê? Então, essa é a sua dica de falar que no dia que for pro hospital, eu acho que é fundamental. É legal. É isso aí. E aí, cada um a gente vai trabalhando de um jeito. Quando se puder ir na maternidade, que daqui a pouco vai poder de novo, eu sempre peço para a família tirar uma foto. O filho mais velho, a barriga, se os pais querem aparecer na foto, são muito bem-vindos. Mas pelo menos a criança mais velha é a barriga. E essa foto fazer parte da decoração da maternidade.
Ah, legal. Porque a criança se sente parte de. E aí vai, deixa a criança pegar o irmão no colo, tira uma foto, imprime essa foto, no dia seguinte ele está na escola com a foto, ele com o irmão. Se a criança se sente parte, ela não se sente excluída e aí a relação melhora. Lembra, filho tem que se dar bem com filho, né? E não se dar bem com o pai e se afastar do irmão. Então, é mais ou menos por aí. Márcia, a gente vai ter que se despedir, tem 15 segundos. Eu adorei o nosso bate-papo. O pessoal tá... Bom, você recebeu 1 milhão de elogios das suas pacientes, deu até gosto de ler. E pedindo outras oportunidades. Então, eu espero que a gente possa marcar de novo. Faremos.